Estamos às vésperas do anúncio oficial, então, do Plano Safra 2024-2025. Por enquanto, o que já se sabe é que os recursos disponibilizados para garantir o financiamento do setor alcançarão ali a casa dos 475 bilhões de reais. Vamos saber o que mais podemos esperar, então, desse plano na nossa conversa de agora ao vivo com o consultor de agronegócio, colunista aqui do canal AgroMais, Celso Ricardo. Oi, Celso, bom dia, seja bem-vindo com a gente mais uma vez, tudo bem? Bom dia, Felipe. Prazer estar contigo aí. Satisfação sempre nossa em recebê-lo, Celso. Bom, primeiro vamos falar em relação aos recursos. Ele veio aquém do esperado pelo setor, mas acima do montante aí do ano passado, né, do ciclo passado. Os recursos, na sua avaliação, eles são suficientes para fomentar, de fato, a expansão do setor nesse ciclo que se inicia? Felipe, a gente tem que considerar alguns cenários, né? A gente precisa considerar o primeiro cenário, que o agronegócio brasileiro está cada vez mais dependente do Plano Safra para produzir. Considerando as necessidades de custeio, de investimento e de comercialização, todo o valor disponível a mais, ele é bem-vindo. Bem-vindo porque nós temos inúmeros problemas que acontecem ao longo da produção de alimentos no Brasil e esses problemas incidem nos resultados. Então, quanto maior o volume, infelizmente, eu digo infelizmente pela dependência que temos, ele traz um alento maior para o agronegócio brasileiro. Mas tem o cenário da viabilidade, a viabilidade dos resultados de produção, porque nós temos dois cenários de mercado também para ser analisado. O mercado das commodities para exportação, que garantem a representatividade do PIB e a economia brasileira, e o outro cenário, que é o cenário do mercado nacional, que é a produção de alimentos que vem à nossa mesa. Esse está carente e eu acho que tanto o governo, através do Lula, como do Ministério da Agricultura, através do Fávaro, criando esse cenário para o anúncio do agro, estão se preocupando muito mais com política do que propriamente com o resultado que o agronegócio pode ter para a próxima safra. Independência, né? A equalização dos juros, esse eu acho que é um dos pontos que mais geram expectativa também dentro do que deve ser anunciado em breve. As taxas, elas não foram divulgadas oficialmente, mas é preciso um desembolso considerável no subsídio, né, Celso? Felipe, os 23% que o governo anunciou de custeio, né, de subsídio para os juros, é pouco. E aí que eu faço sempre uma observação sobre os números que são muito pouco conhecidos ou considerados por parte do governo. Considerar 23% de juros, né, de custeio de juros, de subsídio, levando em consideração todos esses fatores climáticos que incidem sobre a produção de grãos no Brasil, mais as variações de mercado, levando em consideração que as commodities têm os preços regulados pelo mercado e a alta no dólar vai incidir sobre a produção, 23% é um número que pode ser desconsiderado como um grande número, levando em consideração que o governo fala numa política agrícola forte. Nós temos que criar viabilidade e considerar todas essas incidências que atrapalham o desenvolvimento do setor, para aí sim apresentar um valor considerável com racionalidade, que eu acredito que, se levarmos em consideração esses problemas que nós viemos vivendo, a equalização dos juros ou, né, o subsídio do governo deveria de andar na casa de 35% para tornar viável a produção de grãos aqui no Brasil. Agora, Celso, tem uma outra questão que é muito sensível ao nosso setor, que é a questão do seguro rural. Pelo que se fala, a tendência é que o valor disponibilizado será o mesmo ou bem próximo do último Plano Safra. Se isso de fato se confirmar, é uma notícia negativa para o nosso setor, né? O seguro rural, seguro agrícola, no Brasil, ele é tão burocrático que até as empresas, as próprias empresas que trabalham para esse fim, muitas das vezes ficam perdidas, tem que buscar mais conhecimento. Então, a desburocratização já deveria ser o primeiro passo. Nós considerarmos o mesmo valor do seguro do ano passado para cá, mostra que nem governo nem Ministério da Agricultura estão muito empenhados em viabilizar a produção. Os fatores climáticos estão aumentando a cada dia. Isso incide hoje não somente na produtividade, né, na rentabilidade de uma lavoura, mas também na sustentabilidade da operação dentro da propriedade rural. Então, esse valor é preocupante e, pior do que isso, né, a área segurada, que era de 13%, baixou para 11%. Então, a preocupação é grande, o valor precisaria ser um valor maior,
Mas, além do valor, governo e Ministério da Agricultura deveriam estar se mostrando mais preocupados devido às várias incidências que nós estamos tendo que está prejudicando o produtor rural brasileiro. Muito bem, Celso. Acho que a expectativa está grande em relação, apesar de alguns números já terem sido antecipados, a expectativa está grande em relação à confirmação de todos os pontos aí desse Plano Safra. A gente vai acompanhar de perto aqui, trazer toda a repercussão, destrinchar todos os pontos ao longo da nossa programação também. E voltaremos a conversar com certeza sobre esse assunto. Queria agradecer a sua participação com a gente hoje aqui no Agro Manhã, desejar a você uma boa semana e voltaremos então a conversar na semana que vem. Forte abraço, Felipe. Até quarta que vem.